Boa noite a todos do canal Mundo Teológico João. Tudo bem com vocês? Eu me chamo João Farias Crisóstomo. Eu sou dono do canal Mundo Teológico João. O tema de hoje do canal Mundo Teológico João é a martiologia. Mas o que é a martiologia? A martiologia é a doutrina do pecado. Mas onde começou o pecado? O pecado ele começou no céu através de Lúcifer. Mas qual foi o pecado de Lúcifer? O pecado de Lúcifer foi o orgulho, a soberba. Aleluia. O pecado dele, Lúcifer, ele queria ser mais do que Deus. Por isso Lúcifer, ele provocou a rebelião dos anjos. Mas Deus já sabia que Lúcifer ia pecar, porque Deus ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Aleluia. Mas o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei, desobediência, tudo aquilo que desagrada a Deus. Depois que Lúcifer foi expulso do céu, Deus mudou o nome dele para Satanás. Deus mudou, aleluia. Depois que Deus mudou o nome de Lúcifer para Satanás, Lúcifer foi lá no jardim do Éden. Lúcifer, aleluia. Quando Lúcifer se tornou Satanás, ele comandou os demônios decaídos. Ele que comanda os anjos. Eles que comandam os anjos decaídos. Lúcifer que, aleluia, perdão, irmãos. Esse Satanás que comanda os demônios decaídos. Que são não tem esse demônio que, aleluia. Não tem esse demônio que estão por aí, espalhados pela terra. São a terça parte dos anjos que caíram. Satanás, ele é o príncipe das potestades. Ele que comanda. Ele que comanda cada demônio decaído. Ele que comanda cada anjo decaído. Aleluia. Aleluia. Aí depois Satanás foi lá, continuando. Depois Satanás, aleluia. Depois Satanás foi lá no jardim do Éden. Aleluia. Depois Lúcifer foi lá no jardim do Éden. Mas antes de Satanás ir lá, Deus falou para Eva e Adão assim: vocês podem comer do fruto de toda a árvore do jardim, menos do fruto da árvore que está no meio, pois ela está o conhecimento do bem e do mal. Ao invés de Adão e Eva ouvirem a voz de Deus, eles preferiram ouvir a voz da serpente, que era Satanás disfarçado. Esse foi o pecado original. Mas o que é o pecado original? O pecado original é o pecado que Eva e Adão cometeram e toda a humanidade foi junto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas o que é a consequência do pecado? A Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer também que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aleluia. O pecado também se origina em nosso desejo. Aleluia. Glória a Deus. A soma do pecado é do nosso, é do desejo e do egoísmo. Aleluia. Quando você faz alguma coisa de errado, você confessa o seu pecado. A Bíblia vai nos dizer, lá em João, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10, diz assim: Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, pois não há verdade em nós. Versículo 9 vai dizer assim: Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se a gente disser que nunca pecou, a gente não está enganando a Deus, a gente está enganando a nós mesmos, pois não há verdade em nós. Mas se a gente confessar o nosso pecado, Jesus ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Repetindo. O que é o pecado? Aleluia. A blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado. O suicídio é pecado. Sabe por que muitas pessoas sabe por que muitas pessoas não acreditam em Deus? É porque muitas pessoas estão cegas espiritualmente, estão cegas pelo pecado. A Bíblia diz que o Deus desse século, eu não estou falando de Satanás, eu não estou falando de Deus, perdão, irmãos. Eu não estou falando de Deus, eu estou falando de Satanás, que é o Deus desse século. A Bíblia vai nos dizer que o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos. É por isso que muita gente não acredita em Deus, porque estão cega espiritualmente por causa do pecado. Tem o pecador que é remido e o pecador que não é redimido. O pecador que é redimido é aquele que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. O pecador que não é redimido é o pecador que não é redimido é o que está no lamaçal do pecado, é o que está na perdição, é o que está mergulhado no lamaçal do pecado. Aleluia. Glória a Deus. O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei, a desobediência, tudo aquilo que desagrada a Deus. Se prostituir, pecado. Idolatria, pecado. Difamar outra pessoa, pecado. Caluniar é pecado.
quando Lúcifer, quando Satanás, quando o pecado entrou no Éden. Depois que o pecado entrou no Éden. Depois que o pecado entrou no Éden, o pecado, depois que o pecado entrou no Éden, através de Satanás, aleluia, depois que o pecado entrou no Éden, através de Satanás, teve o suicídio, teve vários casos. Repetindo, mas o que é a consequência do pecado? A Bíblia vai nos dizer, mais uma vez, repetindo, a Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Outrora, aleluia. É por isso, aleluia. É por isso que a gente não consegue ver Deus. A gente não consegue ver Deus por causa do pecado. Aleluia. Mas se você quiser, mas tem como você sair do pecado. Basta você confessar seu nome, basta você confessar em meio ao Evangelho que é pecador. E aceitar Ele. Confiar nele, aceitar Ele como seu salvador pessoal. Repetindo, mas o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei, desobediência, tudo aquilo que desagrada a Deus. Se a pessoa Deus não perdoa quem blasfema contra o Espírito Santo e quem tira a sua própria vida. Deus não perdoa. Esses são dois pecados imperdoáveis. A gula também é pecado. Feitiçaria, bruxaria, lascívia, relação sexual antes do casamento, fornicação, amém? Bem, queridos, se você quiser ser salvo, se você quiser, aleluia, perdemos. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu gostei, se inscreva no canal Mundo Teológico João, deixe seu gostei, deixe seu like, para que tudo que aconteça seja para a honra e glória do Senhor. Que Deus possa abençoar, que esse vídeo possa ter tocado no seu coração. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O link se inscreva no canal. O link estará no canal. O link do canal é Teólogos 150. É muito fácil. Teólogos 150. Basta você ir lá, se inscrever. Se você gostou, curta, comente, deixe seu like, deixe seu gostei, para que tudo que aconteça seja para a honra e glória do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida espiritual.
não só hoje, mas para todo sempre.